Dia D, será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho, então dá um like, então bora pro vídeo. Dia D, acompanhamos a personagem Margaret, uma meteorologista que se vê envolvida em uma série de acontecimentos estranhos. Ao buscar respostas para o que está acontecendo, ela se junta a Daniel, um pesquisador que dedica seus estudos e análise de fenômenos fora do comum e a busca por explicações para eventos que desafiam a ciência. Margaret e Daniel eles passam a proteger um misterioso artefato ligado a uma possível presença alienígena, enquanto segredos escondidos por décadas começam a ser revelados. Margaret e Daniel precisam lidar com Noah, uma figura poderosa que fará de tudo para ter o artefato e manter escondido informações capazes de mudar a forma como a humanidade entende do universo. Entre descobertas, conflitos e revelações, Margaret e Daniel precisam decidir em quem confiar antes que seja tarde demais. O objetivo do filme é revelar a verdade por trás do artefato e mostrar como a descoberta de uma possível vida alienígena pode mudar o futuro da humanidade. Dia D, que é o diretor, que é o Steven Spielberg, um grande diretor que já fez inúmeros filmes conhecidos, como por exemplo o filme Tubarão, mas também já fez filmes que a gente consegue perceber que é um gênero que ele mais gosta, que é sobre extraterrestres, como por exemplo o filme ET, que é o meu filme que eu mais gosto do Steven Spielberg, ou o filme também Contatos Imediatos, Terceiro Grau e Guerra dos Mundos. Mas Dia D foi uma grande surpresa para mim, porque é um filme que passou rápido, é uma história muito envolvente. Ele é um pouco lento, ele é, mas a história é tão envolvente, as atuações são tão boas, que você não vai se incomodar por ser lento, porque para mim passou muito rápido esse filme. Ao mesmo tempo que Dia D ele fala sobre extraterrestre, tem pontos que mostram o ET, mas é algo muito pontual. Mas não cria uma expectativa que Dia D vai ser, entre aspas, igual Guerra dos Mundos, no sentido de ter alienígenas gigantescos destruindo as cidades. Dia D é mais voltado nos diálogos, que são muito bons, e ao mesmo tempo você vai ter ação muito boas, muito frenéticas, muito tensas. Esse é o foco do Dia D. É um filme que não tem uma introdução sobre os personagens, por que tá com o objeto e etc. Mas você vai entendendo ao longo da duração do filme. Danny é um personagem que tem informações ultra secretas sobre vida extraterrestre. Só que esse personagem tem medo de enviar essas informações para a sociedade, medo do que essas pessoas vão reagir. Só que esse filme consegue trabalhar muito bem em dois pontos, sobre qual seria a reação dessas pessoas ao saber que existem vidas fora da Terra, e ao mesmo tempo o fator de que a pessoa que tem uma religião muito forte, qual seria a reação dessa pessoa ao saber que tem vida fora da Terra, que seria alienígena. Então o filme consegue trabalhar muito bem esses pontos. É um filme muito bom, que ele vai crescendo ao longo da duração do filme. É excelente demais. Em certo ponto do filme, Margaret e Daniel se encontram, mas você vê que a Margaret é uma pessoa que trabalha na previsão do tempo, mas tudo muda para ela quando ela encontra um pássaro vermelho na casa dela e ela acaba tendo alguns comportamentos um pouco bizarros. Uma coisa é que ela começa a falar qualquer idioma sem nenhuma dificuldade. Quando ela foi apresentar para falar sobre a previsão do tempo, ela acaba tendo alguns sons bizarros e isso acaba chamando a atenção de várias pessoas. O Steven Spielberg é um excelente diretor, já teve vários filmes muito bons, mas a sua direção também para esse filme na cena de ação é algo incrível, surreal. Mas a melhor cena para mim, na minha opinião, é a cena do trem, algo frenético que se tem algum corte é invisível, porque é muito sem você conseguir perceber que tem algum corte. Então é um filme que ele consegue crescer cada vez mais, esse filme que me impressionou do começo ao fim. A atuação da Emily Blunt com Margaret é sim uma atuação interessante, porque traz uma personagem que é engraçada em alguns momentos, traz momentos que ela é mais preocupada, mais triste, então tudo isso é bem trabalhado nesse filme. Ao mesmo tempo, essa personagem é importante para esse filme e que tem uma excelente atuação da Emily Blunt. A atuação do Josh O'Connor como Daniel é uma atuação muito boa, porque você vê que é um personagem que tem algumas informações que são bem sigilosas sobre possível vida alienígenas. Então você vê que é um personagem que traz o suspense e uma excelente atuação do Josh O'Connor como Daniel. A atuação do
Colin Firth como Noah é uma atuação muito boa, com grande peso. Ele é o vilão do filme que está com o objetivo de encontrar esse artefato alienígena que manipula as pessoas. Então você vê uma atuação excelente do Colin Firth. Dia D me impressionou bastante pela sua história, pelos seus acontecimentos, é muito interessante. Mas Dia D pode agradar algumas pessoas, mas pode decepcionar outras pessoas. Porque se você estava esperando que o Dia D fosse um filme frenético, que pudesse aparecer alienígena o tempo inteiro, isso não vai acontecer. Quando aparece alienígena é mais pro final do filme e você não tem destruição do que você pudesse imaginar. Ao mesmo tempo, é um filme que é interessante do que ele tem a sua proposta, porque ele fala muito se a nossa sociedade tivesse alienígena, mas poucas pessoas soubessem da vida alienígena, qual seria a reação de se todo mundo soubesse? É algo que o Dia D tem. Então você tem essa questão de quando as pessoas têm essa informação do alienígena e divulga para a sociedade, certas pessoas têm uma reação um pouco negativas, algumas positivas, algumas não sabem como reagir. Então o filme é muito interessante do que ele te entrega. Ao mesmo tempo, ele é um pouco lento, um pouco arrastado, mas eu sei de uma coisa, que quando saí da sessão nos cinemas, eu fiquei pensativo vários tempo, pensando um pouco sobre a história, porque tem muitas informações. Ao mesmo tempo, é um filme que ele é extraordinário. Quanto mais o tempo passa, mais eu acho esse filme extraordinário e muito interessante demais, do começo ao fim. O orçamento do filme de AD é por volta de 115 milhões de dólares. É um orçamento interessante e a direção do Steven Spielberg está uma direção excelente. Ele consegue trazer sim uma boa história, mesmo que seja lento, você se interessa ao andamento da sua história. Ao mesmo tempo, você tem uma excelente direção na cena de ação, que é uma coisa impressionante demais. É um filme que você tem aquela essência do Steven Spielberg nesse filme, a questão do alienígena e etc. O compositor do filme Dia D, que é o John Williams, que já fez Tubarão, que já fez ET e Jurassic Park. Todas essas trilhas sonoras são muito marcantes. Já no filme Dia D, o John Williams optou muito mais por uma trilha sonora um pouco mais voltada para o piano, algo mais melancólico, que funciona muito bem nos momentos pontuais onde utiliza essa trilha sonora no Dia D. É muito bom a trilha sonora, o John Williams é extraordinário quando ele está nos seus filmes, quando está na questão da sua trilha sonora e etc. Como você já entendeu que esse filme ele é um pouco lento, mas sua história é envolvente, você vai ter momentos pontuais sobre extraterrestre, mas sua história ou sua ação é muito interessante demais. Ao mesmo tempo, é um filme que se você está com a dúvida de assistir nos cinemas, veja, ainda mais se você gosta muito do Steven Spielberg. Aí você tira as suas conclusões se você gostou ou não desse filme. Eu vou ser sincero para vocês, eu não tinha gostado muito do trailer, não estava com uma alta expectativa, mas quando eu saí da sessão dos cinemas, eu gostei demais desse filme. Bom, essa foi minha crítica do filme Dia D. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!